Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos à videoaula de hoje, dando continuidade à série Mediunidade, Mediunidade 4, onde nós vamos falar sobre defesa psíquica. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, aproveita a oportunidade para inscrever-se. E se você gosta desses temas, deixe seu like. A sua interação comigo, através do chat do YouTube, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas, porque o YouTube ele tem um algoritmo que funciona baseado em engajamento de seus usuários. O tema de hoje é muito importante, extremamente útil para aquele que está trilhando o caminho do autoconhecimento. E eu aconselho que você anote, em um caderno, aquilo que você vai aprender neste vídeo. Defesa psíquica. Por que defesa psíquica? A defesa psíquica significa que existe uma guerra. Não uma guerra necessariamente declarada, porém uma guerra silenciosa que ocorre no plano espiritual, onde todo aquele que queira trilhar um caminho do autoconhecimento e de revolução de sua consciência, ele passa a ser atacado psiquicamente. Esses ataques se dão de forma energética, podendo atingir o físico, emocional, mental, moral e espiritual. Veja, e também material. Algumas pessoas relatam prejuízos financeiros em sua vida por conta de ataques espirituais. E por que ocorrem esses ataques? Vamos lá. Existem dois caminhos de elevação da consciência. Existem dois caminhos que podem fazer com que você chegue a Deus. Um deles é o caminho chamado caminho da espiral. É o processo evolutivo natural do ser humano, baseado na lei do samsara, da roda do samsara, da lei de encarnação, de retorno e recorrência, de causa e efeito. Esta lei, este caminho que te leva a Deus, ele é o caminho percorrido pelos espíritas, por exemplo, através do processo chamado reforma íntima e reparação de danos morais ocasionados a terceiros. E conforme você se eleva moralmente, você se aproxima mais de Deus. E existe um segundo caminho, que é o caminho da teurgia, é o caminho da magia. E quando eu falo caminho da magia, eu não estou falando da magia como nós conhecemos vulgarmente, feitiço, bruxaria. Não é disso que eu estou falando. Magia é a sabedoria que o homem adquire de manipular as leis da natureza. Essa magia, quando ela é praticada para o bem maior, ela é chamada entre os ocultistas de magia branca. E quando ela é praticada para prejudicar terceiros ou obter benefícios próprios em detrimento do prejuízo de terceiros, isso chama-se magia negra. Para você ter uma ideia de como é sutil, a magia negra está relacionada, na sua forma mais simples, quando você interfere na vida de terceiros sem pedir permissão, sem que essa pessoa lhe permita. Isso já é considerado uma prática de magia negra entre os ocultistas.
Um mago branco, ele sempre pede permissão para ajudar alguém. E quando ele o faz sem que a pessoa saiba, ele tem absoluta certeza de não estar prejudicando ninguém com aquele ato. É quando, por exemplo, você emana uma energia de amor, de paz, ou de transmutar uma energia naquela pessoa. Você não precisa pedir permissão a ela para isso. Você vai estar causando um bem a ela e, eventualmente, nem que ela saiba, ela não precisa nem saber que você está fazendo isto com ela. Isso é magia branca. Separar energias. Digamos, se uma pessoa está sendo assediada moralmente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente por outra energia, e você tem consciência de que aquela pessoa está sendo vítima, né, exclusivamente de sua ignorância, ou seja, do fato dela não saber que está sendo assediada por um mago negro, por um ataque psíquico, eventualmente você pode contribuir, colaborar, sim. Porém, é necessário ter consciência de onde você está entrando, para que você não entre pelo cano, né? Como diz o outro. É verdade, exatamente isto. Este é o segredo da magia. Você saber identificar as questões de forma, as questões energéticas de fogo, terra, água e ar, e o prana, que é pouco mencionado na magia ocidental, que é o éter. Você saber utilizar esses 5 elementos de forma inteligente faz com que você cause benefícios a terceiros. Você assista aquela pessoa que, por exemplo, está precisando de um elemento água na sua vida. Ela precisa, né, chorar, vamos dizer assim, né? Uma outra pessoa que eventualmente precisa do elemento terra, ou seja, ela precisa firmar o pé mais no chão, ter mais firmeza no seu caminhar, né? Não só na vida física, como também na vida metafísica. Uma outra pessoa que eventualmente precisa ter mais avivamento, fogo, ânimo, motivação, algo que o entusiasme na vida. Então, essa pessoa que está precisando de elemento fogo. Outra pessoa que está precisando, né, se abstrair, intuir, eventualmente elaborar pensamentos mais organizados, está com a mente muito... Então, talvez essa pessoa precise de um direcionamento para o seu elemento ar em seu corpo. E, por outro lado, a pessoa que se encontra desvitalizada, desenergizada, enfraquecida. Essa pessoa, eventualmente, precisa de prana, de uma energia vital. Então, a base de toda defesa psíquica está diretamente relacionada a esses 5 elementos. A manipulação desses 5 elementos. Não necessariamente que você precisa nomeá-los. Existem trabalhos de alta magia, onde você traça um pentagrama sagrado, que é a estrela de 5 pontas, e através desta estrela você trabalha esses 5 elementos. Existem outros pentáculos, existem outros elementos magísticos, por exemplo, uma tocha ou uma vela representando o elemento fogo, a terra representando o elemento terra, obviamente, né, ou areia. Você tem aí um incenso ou um defumador representando o elemento ar, né? Ou o simples fato de você abrir 2 janelas em sentido oposto, né, no sentido do vento, para que o vento possa circular por aquele ambiente, isto já constitui uma prática magística ligada ao elemento ar.
como também você subir no alto de uma montanha, onde o vento bate com muito mais intensidade. Ali você trabalha com este elemento. E, por outro lado, o elemento água, né? Você pode utilizar um copo com água, enfim, existem várias formas. E o elemento... E as pedras, né? As pedras, elas, dependendo da pedra, você pode estar trabalhando diferentes elementos. Embora a pedra ela está muito mais ligada ao elemento terra, mas ela pode trabalhar sim o elemento fogo e ela pode trabalhar o elemento água, e até mesmo o elemento ar, que não constitui o tema dos dias de hoje. Por que eu estou citando elementos magísticos? Por exemplo, né? Porque o trabalho de defesa psíquica constitui um trabalho de defesa magística. Ou seja, a magia que está sendo enviada para você, porque os ataques psíquicos eles se dão através também de manipulação de elementos da natureza. Sabe? Mas nós vamos entrar numa questão mais prática e objetiva do que seria a defesa psíquica. A defesa psíquica constitui em você se defender de ataques psíquicos. Esses ataques eles se dão de duas formas. Consciente é quando o ser que te ataca, ele sabe que está te atacando e ele tem uma intenção, um propósito. Para quem está dentro do caminho do autoconhecimento, o propósito desse ser é te tirar do caminho, fazer você cair em tentação. Daí a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é um ferramental fantástico de antimagia. Vocês não têm a menor noção de como esta oração foi entregue por Jesus, né? Jesus Sananda, justamente na intenção de vocês aprender a se proteger e a se defender. O perdoar as faltas de nossos semelhantes, assim como nós perdoamos a esses semelhantes, é também um segredo de automagia, porque quando você perdoa alguém, você tira de você um canal que te conectava com aquela pessoa, naquela abertura que ela tinha de te atacar. Então, aquele que porventura você perdoou, não necessariamente pediu perdão, porque ela tem o direito de não te perdoar. E quando isso acontece de lá para cá, você não tem culpa. Você fez a tua parte, você pediu o teu perdão, né? E se a pessoa resolveu não te perdoar, é ela que está carregando o veneno consigo. Você já se libertou desse veneno. Então, quando você perdoa a esta pessoa, você praticamente fechou este canal. E o não nos deixeis cair em tentação, né? Por quê? Justamente porque os ataques psíquicos, na maioria das vezes, são dados através de tentação. É uma pedra de tropeço que é colocada no seu caminho, é uma maçã tentadora, como no Éden, né? Então as tentações são as mais variadas. Os ataques psíquicos, basicamente, eles se dão nas 9 matrizes do eu inferior. Quais são as 9 matrizes? Os 7 pecados capitais, mais a mentira e o medo. Através dessas 9 matrizes é que os magos negros costumam atacar aquele que quer adentrar um caminho de autoliberação, de autoconsciência, de expansão de consciência e de ascensão espiritual, né? Então, o que acontece? Como ocorrem esses ataques? Então, se ele sabe que o teu ponto fraco é a ambição, ele vai te tentar com a ambição, ele vai te colocar situações onde você vai ficar, onde vai aflorar a sua ambição e você vai esquecer do seu propósito, do seu caminho. Se ele sabe que o seu ponto fraco é a luxúria, ele vai botar mulheres no teu caminho, ou homens no teu caminho, se for o caso de uma mulher, né? Para que você se desvie do teu propósito. Se ele sabe que o teu ponto fraco é a preguiça, ele vai ali estar incutindo, te criando uma série de situações, Netflix, pipoquinha, assistindo filme, deitado debaixo de uma coberta. Então ele vai começar a incitar situações para que você esqueça do caminho, do que você tem que fazer, para que você se acomode dentro dessa preguiça.
Se ele sabe que o teu problema é a ira, ele vai te incitar a ira, ele vai criar situações para que você saia do sério. Porque os 9, e aí por aí vai. O medo, por exemplo, o medo é fantástico, né? Então o segredo nestes casos é fundamental você entender onde ele está atacando. Ele está atacando o quê? Os 4 corpos, chamado 4 corpos do pecado. Na magia medieval, né, cristã, era usado esse termo. Quais são os 4 corpos de pecado? O corpo mental, emocional, né, ou astral, o corpo energético, que é o corpo vital ou etérico, e o corpo físico. Esses 4 corpos são os corpos através dos quais eles atacam. O corpo físico, as sensações físicas. Glutão, você é guloso, você quer comer, você quer ter sensação de sexo, você quer ter sensação, as sensações obtidas através da bebida, entende? Prazeres, orgias. Então, essa é uma das formas deles te atacarem. O corpo vital, você é uma pessoa que tem muita vitalidade, disposição, você tem algo muito positivo, ele vai tentar te drenar energeticamente. Uma das formas que eles têm de te atacar e drenar energeticamente é através da sexualidade. Porque todas as vezes que você tem orgasmo, você descarrega uma grande quantidade de energia vital do teu corpo. Inclusive, isso é um tema para um vídeo futuro. Nós podemos falar, sim, sobre Kundalini, sobre Tantra e a energia, a magia sexual, que é um tema bastante interessante e de pouco interesse da magia negra, diga-se de passagem, né? Mas vamos lá. Outra forma que eles têm de te atacar é emocionalmente. É o mais comum e mais fácil de você ser atingido emocionalmente. Eu sempre falo no meu canal, né, que tudo começa no emocional. Toda a metafísica da doença começa no emocional, na sua maneira de interagir com as emoções. Eu vejo uma autora aí dizendo que isto não é metafísico. É metafísico porque a inteligência superior é quem decide se eu devo ir por este lado ou por aquele. Agora, como essa decisão ocorre no organismo é diferente. Se eu sou mais motivado ou não, é diferente. Eu posso não estar muito motivado a algo, ou seja, não tem, né, sem dopamina alguma, mas existe uma vontade superior que me faz agir de uma determinada forma. Então, esta vontade superior, esta consciência superior, são as ferramentais, são as bases, vamos dizer assim, né? No qual está o mago branco, melhor dizendo. Ele consiste em fazer o superior governar o inferior. É aquela frase magística chamada ordo abical. O que é ordo abical? Cal vem de caos. Ordo é a ordem sobre o caos. Então, quando a vida está em ordem, está tudo bem, está tudo ok. Agora, quando há um caos, né, está tudo ruim, está tudo mal. Entretanto, existem questões magísticas em que o caos poderá dar lugar a uma nova ordem. Então, sempre que você observa um caos em qualquer situação que seja, tenha certeza que ali está havendo magia, pode ser até uma magia planetária, tá? Um processo de transformação e transmutação. Ok? Então vamos lá. Como você se defende psiquicamente? Nós já vamos falar. Por que o mago negro te ataca? Ele te ataca por vários motivos. Primeiro, que eles são baseados na lei da escassez. Essa lei não existe dentro das ordens de luz, tá? Segundo os mestres ascensionados, os mestres, a exemplo de Eliphas Levi, que é um grande mestre de alta magia, né? A exemplo de Helena Petrovna Blavatsky, N.B. Sun, Leadbeater, e muitos outros mestres, né, que sabem lidar com a alta magia. O próprio mestre Saint-Germain, um grande magista e alquimista. Esses, né, Camille Flammarion,
e muitos outros mestres ligados à magia que já estiveram entre nós e que estão, na verdade, entre nós, só que se encontram num plano mais elevado. Esses seres sabiam utilizar da magia como ninguém. Então, o que acontece? O primeiro ponto que você precisa entender, por que ele te ataca? Ele te ataca porque ele, como ele é baseado na lei, ele se firma na lei da escassez. O que é a lei da escassez? A lei da escassez acha que o que tem não é suficiente para todos. E o que tem de mais está deixando o outro ter de menos. Ele acha que sempre alguém tem que perder para que alguém ganhe. Isso é típico da dualidade, da cabala escura, né? Daqueles que, através da maçã tentadora do Éden, fizeram Adão e Eva se enxergar como diferentes. Antes eles eram parte de uma só coisa. Existia a lei da unicidade. A partir do momento que é criada a lei da dualidade, então você se vê aí diante do tabuleiro do xadrez, né? Onde existem peças brancas e negras. O magista, ele não, apesar da gente usar esse termo mago branco e mago negro, é simplesmente para identificar quem trabalha em prol de todos e quem trabalha em prol de alguns. Essa é a diferença de um mago branco para um mago negro, ok? E o mago branco, ele trabalha na lei da unicidade, ou seja, um por todos, todos por um. Inclusive do próprio mago negro, ele considera isso, mas ele tem que se defender, ele tem que se proteger. Entende? Eu te amo, Deus ama o pecador, mas Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, né? Como diz na Bíblia. Então é mais ou menos desse jeito. Sabe? Eu te amo, mas eu não concordo com o que você faz. E o que eu puder fazer para evitar que você me atinja ou atinja outras pessoas dentro do que eu posso, eu vou fazer. Agora, por que Deus deixa que aconteça certas coisas com certas pessoas? Né? Vamos dizer assim, Deus deixa, né? Como se Deus deixasse isso. Mas por que usar dessa linguagem? Por que a espiritualidade maior não intervém na vida de todos? Por causa do livre-arbítrio. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. O mago negro, ele não respeita teu livre-arbítrio. Ele te escraviza, ele faz você pensar do jeito que ele quer, ele entra no teu pensamento, faz você pensar o que ele quer, ele entra no seu sentimento, faz você sentir o que ele quer, ele entra no teu desejo, ele faz você desejar o que ele quer. Você pensa que o desejo é teu e o desejo não é teu, é dele. Você está sendo manipulado. A emoção que você pensa que é sua, não é sua. Foi ele que incutiu essa emoção dentro de você. Ele ativou isso dentro de você. Você pensa que o pensamento é teu, o pensamento não é teu, é dele. É ele que foi que incutiu esse pensamento em você. Os eventos externos que eventualmente podem estar te influenciando de alguma forma, entende? O seu relacionamento com outras pessoas, eventualmente ele não consegue te atingir, ele atinge outras pessoas contra você. E aí você vai entender por que algumas pessoas são muito perseguidas. Veja, né? Por mais que uma pessoa com poder político, social muito forte, né? Ele não é às vezes atingido. Veja, mesmo quando ele é atingido, ele recebe todos os cuidados, e enfim, né? Mas ele pode ser atingido de forma externa, ou seja, através de outras pessoas. Isso acaba drenando a pessoa psiquicamente, né? Nós tivemos o caso agora de uma pessoa que foi presa e que passou exatamente por isso, né? Ele passou justamente por foram diversos ataques psíquicos que, como eles não conseguiam atingir ele, eles tentaram atingir de forma indireta, né? Colocando inimigos em volta dele, contra ele, né? Para criar todo esse processo. Então, veja que os ataques espirituais, eles se dão de forma direta e indireta. Ok? Baseado nisso que eu falei, nos pensamentos, emoções, desejos e atitudes, veja como não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque nós somos humanos. Eu caio em tentação sim, mas então me livra do mal, meu Deus. Né? Já que eu caí, nós somos humanos, então não se sinta culpado em cair em tentação, nós somos humanos a princípio. Sabe? Então, assim, se temos que perdoar nossos supostos inimigos, porque, na verdade, um mago branco não considera ninguém como inimigo, ele considera os magos negros como obstáculos, na verdade, né? Mas
Mais do que isso, seres extremamente carentes e ignorantes, né? No sentido de ignorar, eles ignoram que o que eles fazem, né, está causando prejuízo a eles mesmos. Mas enfim, vamos lá. Como é que se dá um ataque psíquico? Primeiramente, vamos começar pelo mais fácil, é a mente. Porém, o mais comum, apesar de ser a forma mais fácil de você ser atacado e ser defendido, ela também constitui, quando ela consegue o seu intento, ela causa um estrago, tá? O que é o ataque mental? É quando ela incute um pensamento em você, ela cisma de fazer você olhar numa pessoa de uma forma diferente. Ela faz você achar que o Antônio é teu inimigo, e às vezes o Antônio não é teu inimigo. Ou seja, como é que o Mago Negro, ou eventualmente um agente do Mago Negro, porque deixa eu colocar aqui um adendo, às vezes não é o Mago Negro que te ataca, ele coloca os seus asseclas, né, para te atacar, ele coloca os seus usados para te atacar. Então às vezes você está ali sendo obsediado por um espírito que não é o Mago Negro, aquele espírito está a serviço do Mago Negro. O Mago Negro está de longe, só manipulando as peças, entende? Então aquela pessoa coloca um pensamento de discórdia na tua mente em relação a uma pessoa. Pronto, ele conseguiu o intento. O intento às vezes não é nem te atingir, é atingir o outro. Mas pode ser que ele queira te atingir sim. Ele coloca esse pensamento em relação a uma pessoa que poderia ser útil na sua vida, no seu caminhar. Então veja que as intenções são as mais variadas possível. Ele incute em você um pensamento de que uma mulher é a sua alma gêmea. E a atração maior que você sente por ela é luxúria, não é uma atração verdadeira, autêntica. E você acredita que aquela mulher tem alguma coisa muito forte contigo, sim. Sabe? Você passa a enxergar dessa forma a partir do momento que você aceita essa forma, pensamento, né, que foi colocada na tua mente. Então você passa a enxergar aquela pessoa de uma forma diferente. Entende? Então, assim, isso é uma das formas que eles utilizam, sabe? Discórdia entre amigos, discórdia entre pessoas, faz você enxergar um conhecimento, um ensinamento como algo do demônio. Por exemplo, esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é um conhecimento libertador. Mas se você não estiver vigilante, o Mago Negro ou o espírito que te acompanha, que serve às trevas, ele pode incutir, porque esse cara isso aí é mais um, né? Isso é mais uma coisa do demônio, e às vezes... e você simplesmente acredita, né? E a partir do momento que você acredita, você passa a combater a luz, digamos assim, né? A perseguir a luz. Como dizia Jesus para Paulo, né? Para Saulo, 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 por que me persegues? Né? Porque Paulo, naquela época, ele acreditava, veja bem como é que a magia negra trabalha, como a cabala escura trabalha. Ele acreditava que perseguir os cristãos era em nome de Deus, ele estava fazendo algo correto. Ele tinha uma intenção nobre no coração dele quando ele perseguiu os cristãos. Sabe? Da mesma forma, quantos, né, as cruzadas, né, os cavaleiros templários, quantas guerras em nome de Deus foram criadas, os sarracenos, né, em defesa, né, do Islã, quantas guerras existiram em nome de Deus. Sabe? Então, assim, a magia negra, ela trabalha manipulando as mentes das pessoas, colocando... entenda uma coisa, tanto o mago branco quanto o mago negro possuem seu tabuleiro de xadrez. É como se você tivesse dois... A pessoa assim, a magia branca são as peças brancas, o mago negro são as peças negras. Leda engano. Esses são os agentes que estão atuando. Tanto a pílula vermelha quanto a azul, elas são prejudiciais. Entenda isso. É a dualidade. Ela é prejudicial dos dois lados. Tanto o capitalismo excessivo, quanto o comunismo, né, que é o que eles estão querendo implantar aí no mundo, né, mas se Deus quiser eles não vão ter esse sucesso. Todos dois são prejudicial. A verdade, o que temos que lutar é pela democracia e a liberdade de expressão de cada povo, como de cada ser. Sabe? Se você vai ter
uma postura comunista num nível mais elevado dentro da tua família, dentro do teu clã, isso aí é uma escolha sua e dos que fazem parte desse clã, entende? Mas não comunismo de alcançar o poder, tirar do rico e dar para o pobre. Gente, isso é uma utopia, sabe? Existem sempre mal intencionados por trás de tudo isso, sabe? Da mesma forma, aquele capitalismo selvagem, né, e que quer dominar tudo, imperar sobre tudo e todos, isso também é daninho sob o ponto de vista espiritual, né? Então, digamos assim, o que é um mago branco? Ele sabe utilizar peças brancas e negras respeitando o livre-arbítrio de cada um, sabe? Então, ele sabe manipular terra, fogo, ar, água, éter. Ele sabe manipular isso de forma a causar benefícios. Quer ver? A magia é muito utilizada nas cirurgias espirituais. A magia é muito utilizada nas terapias de cura. Magia é manipular as energias do universo. Entenda isso. Se eu faço isto com maestria superior, se eu faço isso com consciência do que eu estou fazendo, eu sou um mago branco. Agora, se eu faço isso sem pensar nas consequências, a fim de tirar proveito próprio, ou de me usufruir de algo em benefício, em prejuízo de alguém, isso é magia negra. Entende? Então vamos lá. Forma, pensamento, você já entendeu. Surgiu um pensamento, epa, por aí, por que eu estou pensando isto? Isso não é meu. Cancela, cancela, cancela. Transmuta, transmuta, transmuta. Você pode até estalar o dedo aqui. Isso aqui é um ato magístico fantástico. Estalar de dedos. Isso aqui cria pulso biopsíquico e eletromagnético. Fantástico, tá? Ó, você tem som, tá? Quem tem evidência consegue ver uma luz sendo emanada nesse estalar de dedos, tá? Isso aqui gera pulso. Quando eu coloco esse chakra na direção de alguém com uma intenção, eu estou direcionando energia. Eu estou criando um fluxo de energia na direção de algo ou de alguém. Essa energia pode partir daqui, do terceiro olho. Esta magia pode partir da boca, do verbo sagrado, através da laringe, do chakra da laringe. Veja que a criação foi feita através do verbo. Então, recitar palavras magísticas, recitar mantras, isso tudo com uma intenção direcionada, isto é um poder magístico, ok? Serve para atacar como serve para defender. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem duplo propósito, correto? Então vamos lá. Eles atacam o que em nós? Como eu citei, a mente através de pensamentos. Eles atacam no nosso emocional através de emoções e sentimentos. Então, quando você vê uma situação injusta, fique atento, porque os magos negros utilizam, eles criam uma situação de injustiça, porque eles sabem que vai te desequilibrar, vai fazer você sair do sério. E é nessa hora que você abriu a guarda para ele ir lá e fazer a festa. Fazer a festa, sim. Alguns tipos de magos negros, os mais... vamos dizer assim, eles se utilizam da sua energia. Eles se alimentam da sua energia. Por quê? Os magos negros, quando eles desencarnam, normalmente eles não têm autorização para reencarnar. Entende? Então, o que acontece? Eles continuam trabalhando no plano espiritual, tá? Com sua magia negra. Eles passam a utilizar alguém. Olha aí o perigo da mediunidade mal exercida. Ele pega um médium desavisado, uma pessoa que não trabalha com a sua mediunidade, e ele faz desse médium um laboratório, né? Através do qual ele vai utilizar essa pessoa para magia. Então veja a importância de nós nos elevarmos espiritualmente, de nós mudarmos as nossas inclinações equivocadas acerca da vida, acerca das pessoas, né? Porque isto se dá por afinidade. Um mago negro, se você tem um coração puro e sincero,
pode ter certeza que você vai ser atacado espiritualmente, mas dificilmente você será manipulado por muito tempo. Eu digo por muito tempo porque eventualmente você cai em tentação, tá? Mas dificilmente você será aí uma ferramenta, uma ficha da magia negra para prejudicar alguém, porque teu coração é puro, você é uma pessoa boa, entende? Então você sabe que no fundo você é uma pessoa pura, boa, as suas intenções são boas, você erra, comete erros, você tem ira, você tem luxúria, você tem orgulho, vaidade, você tem todos os 9 matrizes aí do eu inferior, sabe? Mas você, na essência, você é luz. Você sabe que você é da luz. Então você dificilmente será manipulado como aí né, um usuário, né, da magia negra, né, ou um soldadinho deles, né? Então tem que estar muito atento a isto. Emocionalmente, energeticamente, eu já citei, através de roubo de energia. Quando você tem um ataque de ira, eles sugam a tua energia da ira. Existem, a cabala escura é o seguinte, vamos lá, o que é a cabala escura? Eu não vou me aprofundar muito, tá? Deus ordenou 144 anjos para a terra executar determinadas tarefas. 72 desses anjos, eles atuam do espiritual para o material, é o ordo. Os outros 72 anjos, eles se encontram no caos. Então, seriam 72 anjos e 72 demônios. Demônios, na verdade, eles não são seres necessariamente ruins. Eles apenas têm funções ligadas à matéria. Porém, como eles se encontram no caos, ou seja, na região inferior, infernos, na terra, nas trevas da terra, né? Esses anjos eles passam a ser utilizados ou usados de forma indevida. Então, nós sabemos que alguns desses demônios, por exemplo, eles têm ligação muito grande com a mentira, tá? Que inclusive é um dos maiores deles, tá? Que eu não vou citar o nome, que não cabe aqui neste momento, tá? Mas nós sabemos qual é. Existe um outro demônio ligado ao orgulho, um outro que é ligado à vaidade, à preguiça, um outro que é ligado à gula. Cada um desses 72 demônios ou anjos, alguns chamam de anjos caídos, porque na verdade eles prestam um trabalho dentro do inferno, ou seja, das regiões inferiores. Eles podem trazer benefícios? Eles podem, mas aí é que está, sob ordem superior, bacana, então eles estão a serviço da luz, mesmo eles vivendo nas trevas. Mas quando eles não estão a serviço da luz, eles são eventualmente manipuláveis, eles são corruptíveis, sabe? Esses outros 72 demônios ou 72 anjos caídos, né? Ou invertidos, digamos assim. Então eles são simbolizados pela estrela invertida. Se você pega a estrela de 5 pontas e inverte ela botando de ponta para baixo, você tem, né, ali os 2 chifres, né, simbolizando o bode, simbolizando justamente esses 72 demônios, né, dos grimórios, né? Esses 72 seres, tá? Eles são submissos aos 72 anjos de luz. Então, existem conjuros, inclusive, eu vou botar depois para vocês, fiquem atentos após essa live, que eu vou colocar um link ensinando conjurações, onde você bota os 72 anjos conjurando os 72 demônios, tá? Ou anjos inferiores, digamos assim, né? Porque eles são submissos a esses anjos, entende? Quando você coloca os 72 anjos de luz submetendo os 72 demônios ou 72 anjos que se encontram no caos, esses demônios eles passam a servir esses anjos e a cumprir a promessa divina. Então veja que não existe, na verdade, no fundo, no frigir dos ovos, não existe bem e mal. Bem e mal são luz e trevas, né? Masculino, feminino, energia yang masculina, energia yin feminina, entende? Então assim, ativo, passivo,
Entende? Então, todo esse processo de dualidade está ligado à matéria. Entende? Então, tudo, o próprio DNA humano, ele tem dupla hélice. Então, você tem que entender isso. Tá? Existem sempre os dois lados, o que fala e o que ouve. Entende? Então, um agente e um paciente. Isso acontece em tudo na natureza. Sabe? Então, esse é o segredo do que nós chamamos de magia. Sabe? Então, você ficar atento à qualidade dessas energias é que vai fazer a diferença. Então, você tem que estar consciente. Então, aquele que adentra no caminho do autoconhecimento, da revolução da consciência, da expansão de consciência, e que eventualmente esses seres não precisam reencarnar muitas vezes, são seres que eventualmente chegam a um ponto em que eles adquirem corpos incorruptíveis, como é o caso de Saint-Germain. Saint-Germain é um ser ressurrecto, ascensionado e ressurrecto. Ele possui um corpo imortal. Ele consegue se materializar e se desmaterializar a hora que ele quiser. Ele consegue estar em vários lugares a hora que ele quiser. Ele consegue se teletransportar para onde, como e quando ele quiser. Sabe? Essa é a diferença de um ser de alta magia para um ser, né, que ainda está preso à matéria. Entende? Uma outra característica que eu quero deixar para vocês, bem frisado, um obsessor que utiliza do teu corpo para beber, ele precisa do teu corpo para ter a sensação da bebida. Um obsessor que utiliza do teu corpo para praticar sexo, ele precisa do teu corpo para ter a sensação obtida através do sexo. Da mesma forma acontece com o mago negro. Ele não tem mais autorização para vir a matéria. Então ele vai se utilizar o quê? De um médium. O médium é o prato cheio para ele. Aquele que está aberto a isto. Porém, ele é qualquer médium que ele consegue? Claro que não. Todos nós possuímos um anjo da guarda. Todos nós possuímos nossos protetores e guardiões. Correto? Porém, se você vibra o mal, se você vibra a ambição, entende? Então ele pode vir com promessas. Eu te dou a riqueza, eu te dou isso, eu te dou aquilo, e você se entrega se você se vende. Lógico que você vai ter que arcar com as suas consequências. Sabe? Então fiquem atentos a isso. Como você se protege? Vamos lá. Mentalmente. Não alimentando. É a forma mais fácil de você ser atacado é mentalmente. E a forma mais fácil de você se livrar quando é detectado no início. Então, quando surgir um pensamento, sabe, vontade de fazer uma merda, uma besteira qualquer, então fica atento. Que pensamento é esse? Isso não é meu. Sabe? Cancela, destrói, descria, desprograma. É assim que eu faço. Destrói, descria e desprograma. E estalo 3 vezes o dedo. Isso é uma técnica que você pode utilizar. Alguns dizem cancela, né? Alguns fazem assim como se fosse... Alguns visualizam uma tesoura cortando, né, esses pensamentos, essas conexões, tá? A segunda forma de ataque é o emocional, então fica atento, sabe? Você assistiu uma situação de injustiça, fica atento. Se o teu ponto fraco é querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? É você não tolerar a injustiça ou a intolerância, e você sai do sério, fica atento com a energia que você está perdendo através desse ato, porque é através daí que ele entra. Sabe? E ele pode, através do emocional, te desequilibrar de tal forma que ele entra no emocional e ele entra no mental, te incutindo o desejo de se vingar. Olha, vai lá e se vinga. E aí pronto. Juntou a fome com a vontade de comer e você foi aí usado como ferramenta de manipulação de um mago negro, de forma direta ou indireta, que às vezes ele nem precisa. Ele só manda lá um enviado dele para poder fazer isso. Te desviar do teu caminho. Entende? Existe uma coisa dentro da alta magia dizendo que o ouro se prova com o fogo e a virtude com a tentação. Então, muitas vezes somos tentados, né? E às vezes os nossos guardiões até deixam
essa tentação acontecer para ver se você conseguiu superar-se. É que nem você tem um filho, você sabe que teu filho vai para a rua, vai encontrar crianças, né, outros adolescentes, por exemplo, vamos botar essa idade de adolescente. Adolescentes do bem e adolescentezinhos, né? Vamos botar entre aspas, né? Ninguém é do mal, né? Mas vamos dizer assim, os capirotinhos, né? Que gostam de desviar o caminho dos outros, né? E aí o que acontece? Você fica assim, pô, solto ou não solto? Deixo ele ir ou não deixo? Às vezes eu tenho que deixar ele ir, ele tem que aprender a se virar, ele tem que aprender a se proteger, ele tem que aprender a lidar com essas situações. Então assim acontece conosco também. Muitas das vezes nós somos colocados, né? Na jaula com os leões, como o Daniel, né? Para ver como é que a gente vai lidar com aqueles leões. Muitas vezes nós somos colocados no meio de lobos para ver como é que a gente vai lidar com aqueles lobos. Entende? Então, muitas vezes a gente pensa que é um ataque, é um ataque. É real, é a vera, não é a brincadeira não, sabe? Mas você está sendo vigiado, sabe? Você está sendo observado. Se houver algum perigo a mais, você é livrado. Você pode ver as histórias de Jonas, de Jó, as provas por que Jó passou, faça tudo, só não tira a vida dele. Aquilo ali é complicado, tá? Eu sei que existem alguns questionamentos, mas aquilo tudo ali simboliza, né? Muitas das vezes provas pelas quais nós passamos a fim de reparar, né? De aprender algo, não é nem reparar, é aprender alguma coisa. Os ataques sexuais, cara, você sabe que você tem uma sexualidade à flor da pele, arruma uma mulher. É o que eu te aconselho, porque é uma energia extremamente volátil e forte, sabe? Por que acontece de muitos padres, pastores, quantas pessoas aí às vezes acabam cometendo, né, verdadeiros crimes por conta de não saber direcionar a sua energia sexual. E diga-se de passagem que dentro da magia branca, da alta magia, como também na magia negra, a energia sexual é considerada a energia mais poderosa, tanto para subir, ou seja, subir a serpente ao longo da coluna, que é o caduceu de Mercúrio. Aquelas duas serpentes que você vê no caduceu de Mercúrio, aquilo representa a alta magia. Como também para descer, que é a cauda de Satã. Entende? Então os magos negros, eles possuem uma cauda, né? Como a exemplo dos reptilianos, tá? A chamada cauda de Satã. Sabe por quê? Porque eles fizeram a energia sexual que deveria subir, ser transmutada, eles fizeram ela descer, né, para baixo. É chamado órgão cundartiguador, a cauda de Satã. Entende? Então eles possuem toda essa característica, sabe? Então a criação dos chifres, aquela coisa toda. Entendo. Há uma outra coisa que eu quero dizer para vocês: o diabo veste Prada. Fiquem atentos a isso. Por mais feio e horrível que seja um demônio na sua característica essencial, né? Porque infelizmente eles acabam se mesclando com tantas energias, né, no mundo inferior, que eles acabam tendo formas horríveis. Porém, eles não se esqueça que eles são anjos caídos, eles têm poder de mudar as suas feições. Eles têm um poder sobre uma energia prânica chamada ectoplasma. Eles conseguem dar uma forma ectoplasmática que você pode achar que se trata inclusive de um anjo. Eles conseguem fazer, inclusive, seus corpos brilharem como luz. Você tem que estar muito atento, porque são luzes falsas. E como eu identifico um mago branco de um mago negro? Como eu identifico um ser da luz com um ser das trevas? A árvore se conhece pelos seus frutos. Então você fica atento às palavras. Você fica atento, acima de tudo, à sua intuição. A sua intuição não engana. Ok? Como se defender ao dormir? Na hora que nós vamos dormir, é um momento em que há muito ataque espiritual. Eles aproveitam que você está dormindo, que teu anjo da guarda está um pouquinho afastado do corpo, né? E aí é a hora que eles fazem a festa. Porque eles vão atacar nos seus pontos fracos. Algumas pessoas possuem uma aura
né? Todos nós possuímos um campo magnético, igual esse campo magnético que a Terra possui. Ela não tem lá os seus buracos, né? Através dos quais o raio solar entra com mais facilidade. Então, que buracos são esses? Esses buracos foram alimentados por ódio, podem ter sido alimentados por luxúria, podem ter sido alimentados por masturbação, tá? Eles podem ter sido alimentados por gula, podem ter sido alimentados por embriaguez, álcool. Então tudo isso pode gerar esses buracos através dos quais o mago negro ele consegue entrar na tua psique. Entende? Te manipular durante a noite. Então você às vezes acorda mais cansado do que quando foi dormir. Provavelmente você foi sugado energeticamente ou se viu envolvido em dramas no plano espiritual sem que você tivesse consciência disso. Uma coisa importante é entender que a expansão de consciência é tão importante que sair do corpo físico conscientemente ele é muito mais interessante do que você dormir e acordar sem saber o que aconteceu no outro lado, sabe? Porque você passa a ser manipulado energeticamente, você passa a ir para onde você não gostaria de ter ido, você não tem consciência de nada disso. Mas vamos lá. Então, como você se proteger ao dormir? Existem duas questões a serem protegidas quando você dorme. O teu corpo físico, que vai ficar na cama, porque ali existe uma energia vital que pode ser sugada. E através dessa forma você pode ser manipulado psicamente. Você pode ter um espírito ali do lado, na cabeceira da tua cama, te incutindo pensamentos, emoções, uma série de coisas que não é legal. Como você pode ter ataques energéticos, sexuais, entende? E você não perceber. Você ser sugado energeticamente sem perceber. Então vamos lá, como você faz para proteger-se? A primeira coisa é você sempre rezar, orar ao dormir. Essa é a primeira coisa. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de anjo da guarda. Essas 3 rezas são as que eu mais recomendo. Elas são, vamos dizer assim, você deve rezar e orar, né, todas as noites. Ok? A segunda coisa que eu te aconselho, criar um círculo mágico de proteção ou uma Merkabah de proteção. O que é uma Merkabah de proteção? A Merkabah de proteção ela é feita de várias formas. Dentre elas, existe uma que eu costumo fazer, que ela é uma pirâmide de base 4 para cima e invertida, tá? Que eu vou colocar inclusive um link para que você de um vídeo onde eu ensino como fazer a Merkabah de proteção de base 4. Por que base 4? Porque ela atua desde o físico, atua nos 4 corpos, tá? Elevando esses corpos. Ah, mas ela tem uma ponta para baixo? Também porque ela, dentro dessa base, é como se você colocasse, né, essa ponta para baixo como se fosse uma ponta de lança, protegendo, criando todo um envoltório, né, dentro do qual nada pode adentrar. A Merkabah, ela tem um poder através da energia ectoplasmática ou energia prânica que você utiliza para fazê-la, né, para criá-la. Ela tem o poder de manter afastado magos negros e magias, tá? E também obsessores. Ela é feita da seguinte forma: você faz uma pirâmide de base 4, nos 4 cantos do teu quarto. 1, 2, 3, 4. Ok? Então você cria o vértice superior. Pronto. Ok? Então você tem, novamente, base 4. 1, 2, 3, 4. Você e uma ponta para baixo. Pronto, você criou uma Merkabah de proteção. Quais são as cores que você visualiza ao realizar esta Merkabah? Primeiro, azul cobalto, que é a cor de Arcanjo Miguel. Você pode, inclusive, chamar por Arcanjo Miguel ao criar esta Merkabah. Tá? A segunda cor que é utilizada é a violeta, que é a cor de Tsaquiel, que é a transmutação.
E a segunda cor, a terceira cor que você utiliza é a cor branco prateada. O violeta com prata, ele tem o poder de quebrar magia, não permite que outras magias te atinjam. Então você se vê banhado, teu corpo, ou teu corpo envolto numa energia, numa luz violeta e prata, é uma excelente Merkabah de proteção. Sabe? Essa Merkabah também pode ser criada assim. Você fecha seus olhos, ou de olhos abertos, você visualiza essa luz branco, perolada, prateada, criando um círculo, né, em volta de você. E depois você visualiza também essa mesma luz também sendo criada de cor violeta, de modo que o violeta e prata estão te envolvendo. Isso é fantástico. Quando você cria essa Merkabah de proteção em volta do teu quarto, nessas cores, você está blindado energeticamente. Eu coloco inclusive na Merkabah ou no círculo mágico, que eu vou ensinar daqui a pouco também, o amarelo dourado. O amarelo dourado te conecta à sabedoria divina. E eu coloco o amarelo dourado sempre para dentro. Não são 4 cores? Então você tem aqui, ó, a primeira, azul cobalto, depois vem violeta, depois vem prata, depois vem dourado, dourado interno. Sabe? Então, vamos lá. A mesma coisa é o círculo mágico de proteção. Você pode criar a Merkabah e o círculo de proteção? Pode. Eu costumo usar os dois. Mas você pode usar ou um ou outro, tá? É a intensidade de como você está fazendo esse trabalho, a intenção que você está usando. Dentro da magia, intencionar, tudo que é feito com intenção, com um propósito, ok? Utilizando de alguma ferramenta magística, o verbo, por exemplo, esses 3 dedos representam as 3 forças da criação, então tudo é criado através desses 3 dedos. Tá? Quando eu uso o estalo, por exemplo, eu estou usando luz e som. São frequências vibratórias, tá? E existe um porquê desses estalos, desses dedos, tá ok? Senão vai delongar muito, ok? Então, tudo que você faz com intenção e com uma ferramenta magística, seja ela qual for, até o silêncio é uma ferramenta magística, tá? Tudo na vida é magia. Então, isto tem o seu efeito baseado na sua intenção. Então, você intenciona fazer o seguinte: coloca essa mão sobre o plexo solar, ou seja, a região do umbigo, e esses 3 dedos, né, na direção, né, da parede do quarto. Você visualiza: em nome da divina presença eu sou o que eu sou, e pelo verbo sagrado que me foi outorgado, eu crio um círculo mágico de Miguel Arcanjo em torno deste quarto. E fecho. Ou seja, eu crio um círculo na luz azul cobalto, visualizo essa luz azul cobalto sendo criado, ok? Você pode fazer isso por 7 vezes para firmar, por 3 vezes ou 7 vezes, que são números cabalísticos, tá ok? Você pode também utilizar a luz violeta? Pode. Você pode usar a luz prata? Pode. Pode usar a luz amarelo dourado? Também pode. Pode usar um círculo mágico de cor rosa? Pode. Eu aconselho fazer azul primeiro e depois o rosa. Por quê? Porque o rosa, ele está ligado ao raio do amor. E por ele estar ligado ao raio do amor, você tem que estar vibrando muito amor nessa hora. E eu aproveito de antemão a dizer para vocês o seguinte: existem defesas, as técnicas de defesa psíquica são as mais variadas. Isso tudo que eu ensinei para vocês é magia bioenergética. Tá? Se você quiser aprender mais, assista o meu canal. Inclusive eu tenho alguns vídeos que eu ensino também, como fazer a Merkabah. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico também sobre o círculo mágico de proteção. Esses 3 dedos, eles podem ser utilizados inclusive no astral. Se você saiu um astral consciente, você viu que estava sendo atacado no plano astral, no plano espiritual, por algum mago negro, você pega a mesma coisa, mão esquerda aqui e esses dedos na direção do mago negro.
e visualize essa luz azul cobalto ou violeta e prata saindo da sua mão na direção dele. Você vai estar causando algum mal a ele? Não. Você vai estar anulando a energia malvada que ele está querendo enviar contra você. Você vai esperar ele te atacar? Se você já sabe que ele é um mago negro? Em alguns casos, se ele só passou, você só viu, deixa ele ir embora. Mas se ele está vindo na tua direção e você está vendo que ele vai te atacar, a primeira coisa que você faz é se proteger. Isso não vai lhe causar mal, tá, gente? Não vai causar mal a ele, muito pelo contrário. Ele só vai se sentir assim, sem força, sem ação contra você. Sabe? Já viu aqueles filmes de... como é que é? Dragon... que emite... Faz esse tipo de coisa? Emite energia. Sei lá, esses... Tipo assim, Dragon Ball faz aquela coisa assim, né? Isso tudo tem um significado. Então tudo isso existe, gente. Não é só apenas um desenho animado, não. Sabe? Isso no plano espiritual funciona como nunca. Então você coloca esses 3 dedos na direção e visualiza essa energia sendo enviada. Tá? Você pode até, inclusive, usar uma linguagem que eu aprendi dentro de uma escola esotérica, que eu sou gnóstico desde os 18 anos de idade. Tá? Eu aprendi muito sobre isto dentro da gnose. Então você pega essa mão, coloca aqui na região do umbigo, fechando o umbigo, esses 3 dedos na direção dele. E você diz, em nome de Júpiter, Pai dos deuses, eu te conjuro, Te Vigos Kozilin. Você imagina essa luz sendo direcionada, né? Você pode fazer um sinal da cruz com essa luz, entendeu? Você pode envolver ele numa luz prata e violeta, ele fica completamente sem ação. Você desativa completamente as ações dele contra você. Ok? Eu espero ter contribuído. Existem muito mais ferramentas de autodefesa. Eu quero deixar uma coisa para terminar essa videoaula, que não existe defesa psíquica maior do que a tua vibração e da autovigilância constante, sabe? Essa autovigilância, ela não é cansativa, é você estar focado em Deus, sabe? Em estado de oração, orar e vigiar, como diz o outro, né? Estado de alerta novidade, ok? Gratidão. Shalom.